Continuando com o nosso vídeo sobre a leitura bíblica da Palavra de Deus, onde contém na Bíblia os versículos sobre salvação por intermédio do poder de Deus manifestado sobre o seu povo. Em Isaías capítulo 25, versículo 9, nos diz: E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Esse é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nós alegraremos. No capítulo 26, versículo 1 de Isaías, está escrito: Naquele dia se tornará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Aqui Deus pôs a salvação por muros e antemuros. No capítulo 33 do livro de Isaías, versículo 2, está escrito: Senhor, tem misericórdia de nós, por termos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. No capítulo 46 do livro de Isaías, versículo 3 está escrito, versículo 13 está escrito: Faça chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. No capítulo 49, versículo 6 de Israel, do livro de Isaías, está escrito: Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornareis a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para serem a salvação, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. No versículo 49 do livro de Isaías, versículo 8, está escrito: Assim diz o Senhor: No tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dar-lhes em herança as herdades assoladas. No capítulo 51 de Isaías, versículo 6, está escrito: Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão. Semelhantemente, porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. No capítulo 51, versículo 8 do livro de Isaías está escrito: Porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. No capítulo 52 do livro de Isaías, versículo 10, está escrito: O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. No capítulo 56 do livro de Isaías, nos diz: Assim diz o Senhor: Guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está presente a vir, e a minha justiça para se manifestar. No capítulo 59, versículo 17, está escrito no livro de Isaías: Pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto.
No capítulo 62, versículo 1 do livro de Isaías está escrito: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Agora vamos ler em Jeremias. Em Jeremias está escrito, no capítulo 3, versículo 23: certamente, em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deverás no Senhor, nosso Deus, esta está a salvação de Israel. No capítulo 6 de Jeremias, versículo 1, está escrito: fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Betel-Raquel, porque do lado norte surge o mal e uma grande destruição. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, está escrito: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 3, está escrito: tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 69, está escrito: e nós levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Em Lucas capítulo 3, versículo 6 está escrito: e toda a carne verá a salvação de Deus. E em Lucas capítulo 19, versículo 9 está escrito: e disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. No Evangelho de João está escrito, João capítulo 4, versículo 22 está escrito: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. No livro de Atos dos Apóstolos está escrito no capítulo 13, versículo 47: porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. No capítulo 28 de Atos, em versículo 28, está escrito: sejai-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Em Romanos capítulo 1, versículo 16 está escrito: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No capítulo 11 de Romanos, versículo 11 nos diz: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. No capítulo 13 do livro de Romanos, versículo 11, nos diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Em 2 Coríntios está escrito, capítulo 1, versículo 6: mas se somos atribulados, e para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é,
a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A segunda parte desse vídeo estarei daqui a pouco de novo falando sobre os versículos. E já deu 10 minutos de novo, para não ficar muito extenso o vídeo. Deus abençoe e continue vendo os vídeos.